Boa noite, irmãos. Paz de Jesus, amor de Maria esteja em cada coração. Amém? Que bom nós estarmos reunidos mais um dia, mais uma vez, para compartilharmos a palavra, rezarmos juntos. Eu convido vocês a pegar em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: És tu, acaso, o único forasteiro de Jerusalém, que não sabes o que nele aconteceu esses dias? Perguntou-lhe eles: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Irmãos, essa palavra vem falar para cada um de nós, desses 2 discípulos que caminhavam por esse caminho de Emaús. Esses 2 discípulos, irmãos, eles estavam conversando pelo caminho sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, sobre a morte de Jesus, sobre tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. E nisso, Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Mas eles estavam com seus olhos vendados. Eles não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram, irmãos, que era o Senhor que caminhava com eles. Por mais que o Senhor conversasse com os 2, imagina essa cena, Jesus conversando com os 2 ali pelo caminho, e aqueles 2 irmãos contando a história, entristecidos, com o coração entristecido, e mesmo assim eles não reconheceram que era o Senhor. O que a palavra de Deus vem falar para cada um de nós esta noite, irmãos? Como anda o nosso olhar? Como anda o nosso falar? Como anda o nosso agir? Será que nós estamos como aqueles discípulos, irmãos, entristecidos, desencorajados? Será que nós estamos, irmãos, sem enxergar na nossa frente o Senhor? Será que nós não conseguimos mais nem enxergar mais o Senhor diante de tanta tribulação, de tanta provação, irmãos, diante de tanta aflição, irmãos? Será que nós estamos sem reconhecer quem é o Senhor na nossa vida? Será que nós andamos cabisbaixos? Será que nós andamos, irmãos, feridos, machucados? Nós andamos pelo nosso caminhar como aqueles discípulos que caminhavam ali, sem reconhecer que ao seu lado estava Deus, estava o Senhor, estava Jesus ressuscitado. 3 dias para Jesus ressuscitar, ali estava Jesus ressuscitado. E eles, irmãos, estavam tristes, porque não viram a ressurreição, porque às vezes estavam sem acreditar, porque às vezes lhe faltavam fé. O que aconteceu com aqueles discípulos, irmãos, que eles estavam sem acreditar quem era aquele que estava ao seu lado? O que aconteceu com aquele coração? O que aconteceu com aqueles corações, irmãos? E eles só foram reconhecer quem era o Senhor lá no versículo 28, que fala: aproximavam-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e o partiu, e o serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando eles nos falavam pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Ali que eles reconheceram que era o Senhor, irmãos. Quando o Senhor partiu, abençoou o pão. Quando o Senhor partiu e deu para cada um deles, eles reconheceram: esse é Jesus, esse é o Senhor. Esse é o Senhor da minha vida. Será que até na Santa Missa, irmãos, como anda o nosso coração, o nosso olhar? Será que muitas vezes nós estamos na Santa Missa e estamos distantes? Estamos muitas vezes ali sentados, mas com os olhos fechados, com o coração fechado? Quando se parte um pão, quando se entrega para cada um de nós a comungarmos o próprio Jesus, ali, irmãos, eles estavam com o próprio Jesus.
E eles foram reconhecer Jesus ali naquele momento, irmãos. E ali eles falavam, não nos abrasava o coração quando nos caminhávamos e eles explicavam as escrituras. Que bom, irmãos. Que milagre, que bom que eles reconheceram quem era Jesus. Que nós possamos ser assim, irmãos. Nós possamos confiar, acreditar e reconhecer Jesus e lançar o nosso olhar sempre à frente, olhando quem é o Senhor na nossa vida. Reconhecendo quem é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.